crianças, tudo bem com vocês? Eu já estava com saudades. E aí um beijinho todo especial para todas as crianças aí do nosso Amazonas, todos os meus alunos aí da turma do 3º ano. E hoje nós vamos a mais uma aula de língua portuguesa. Fique ligadinho comigo. Vamos estudar? Vem comigo conhecer o nosso conteúdo de hoje. Muito bem, o nosso eixo hoje é leitura e produção textual. E o nosso conteúdo é finalidades e usos sociais de textos e seus portadores, produção de textos de diferentes gêneros, mais especificamente o nosso poema. A nossa habilidade, compreender textos lidos por outras pessoas de diferentes gêneros e com diferentes propósitos, produzir textos de diferentes gêneros, atendendo a diferentes finalidades por meio de atividade de um escriba. Muito bem! Então, quem aí gosta de poema? Nós já falamos aqui outras vezes sobre poemas, não é verdade? Mas hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre como ele é, quem faz, por que faz, a sua estrutura, quando eu preciso utilizar o poema. Para que ele serve? Onde eu encontro um poema? Vem aqui comigo, vamos lá. Vamos trabalhar aqui, trabalhando com diferentes portadores textuais, suportes, portadores de texto, é tudo que normalmente porta, olha aí, porta, é a entrada, carrega um texto, por exemplo, livro, encarte, jornal, revistas, faixas, gibis e etc. Você entendeu o que é um portador? Não? Então vamos aqui, nessa imagem vocês vão perceber que nós temos portadores de textos e diferentes gêneros textuais. Lembra que gêneros textuais é tudo isso aqui, poesia, classificados, convites, receitas, contos, cartas, bulas, lendas, crônicas, causos, bilhete, crônicas, trava-línguas, piadas, fábulas, manuais e assim vai. O portadores é a porta, é onde nós vamos encontrar esses gêneros textuais. E nós encontramos esses gêneros aonde? Quais são as portas que nós encontramos? Nós encontramos em rótulos, jornais, sites, gibis, revistas, blogs, cartaz, e-mail, agenda, panfletos, dicionários, outdoor, entre muitos outros, não é? E onde nós encontramos o poema especificamente? Você já viu um poema aí em outdoor? Geralmente não, né? Então, onde nós encontramos o poema? Vamos ver aqui comigo. Onde está o texto? Nós temos aí um caldeirão saindo várias coisas aí de dentro, vários portadores de textos. Nós temos aí livro, celular, tablet, jornal, o computador. Onde está o texto? Os gêneros textuais, eles são diversos, como eu falei agora há pouco. E nós podemos encontrar a todo momento. Aqui, por exemplo, vocês estão me vendo através da televisão. E é um portador de texto? É um portador de texto. Aqui nós estamos carregando gêneros textuais a todo momento. Nós falamos aqui já de convite, falamos aqui de bulas, de remédio, sobre poesia, sobre poema, sobre carta, convite, bilhete. E hoje nós vamos falar especificamente sobre o poema. E onde eu encontro o poema? Quem sabe me dizer? Onde assim é mais fácil eu encontrar o poema? Exatamente, vamos ver se você acertou aí comigo. Nós encontramos o poema, hoje nós iremos falar sobre o poema. E onde eu encontro? Quem pode me dizer aí? Em livros, onde mais? Mas o que é um poema, professora mesmo? Poema é um gênero textual, que utiliza as palavras como material para escrever, organizando-as em quê? Em versos e estrofes. Lembram o que é isso? Não, vamos já relembrar. Ou seja, apresenta uma estrutura que permite defini-lo como gênero. A palavra poema significa fazer, criar e compor. Olha que lindo! O poema significa fazer, criar e compor. Que lindo, né? Quem faz um poema? Quem já fez um poema?
Quem já criou, quem já fez, quem já compôs. Através do poema eu posso expressar o quê? Os meus sentimentos, aquilo que eu estou sentindo, se eu estou com raiva ou não. Posso descrever alguma coisa, algum objeto, alguma pessoa, colocar ali para fora todo o sentimento que eu estou sentindo. Vamos ver aqui um exemplo de um poema? Vamos lá? O nome do poema é Pontinho de Vista. Observe comigo. Pontinho de Vista. Eu sou pequeno, me dizem, e eu fico muito zangado. Tenho de olhar todo mundo com o queixo levantado. Mas, se formiga falasse e me visse lá do chão, ia dizer com certeza, minha nossa, que grandão. Pedro Bandeira. O que o menino estava querendo falar aí pra gente? O que ele quis demonstrar? Pontinho de Vista é o nome do nosso poema. O que você acha que ele quis expressar através desse poema? Vamos relembrar aqui, vamos ler mais uma vez esse poema. Agora nós vamos ler, eu quero que você acompanhe comigo a leitura desse poema. Pontinho de Vista. Nós temos aqui o que é um verso e uma estrofe de um poema. Eu sou pequeno, me dizem, e eu fico muito zangado. Tenho de olhar todo mundo com o queixo levantado. Mas se formiga falasse e me visse lá do chão, ia dizer com certeza, minha nossa, que grandão. Olha só, isso aqui é uma revolta de um menino, ele tá meio revoltado. Viu aqui que ele disse que ele tá muito zangado? Porque ele é pequeno. Mas no ponto de vista de uma formiga, ele é o quê? Muito grandão. Então, nesse poema, a gente pode observar que ele está expressando a sua raiva por ser pequeno. Mas a gente observa também que sempre há alguém menor que nós. Nós nascemos pequenininho, vamos crescendo, e mesmo quando a criança se acha pequena, aí você tem vontade de crescer, né? Tem muita criança que quer ser logo grande. Mas não precisa essa pressa, né? Tudo tem o seu tempo. E aí a formiguinha olhando para ele, vai achar ele, a criança, grande, né? Mas a pergunta é, o que é um verso? O que é uma estrofe? Nesse texto nós vamos descobrir isso. Aqui nesse primeiro momento nós temos aqui, ó, eu sou pequeno, me dizem, e eu fico muito zangado. Tenho de olhar todo mundo com o queixo levantado. Quantos versos nós temos aqui? Você lembra que é um verso? Sim ou não? Sim, o verso é cada linha de um poema. Ou seja, eu sou pequeno, me dizem, e eu fico muito zangado. Tenho de olhar todo mundo com o queixo levantado. Quantos versos eu tenho aqui? 4 versos. 1, 2, 3, 4. Muito bem, 4 versos, né? 4 versos. E o que é uma estrofe? Já vimos o que é verso. Vimos que versos é cada linha de um poema. E a estrofe, o que é? A estrofe é o conjunto dos versos. Aqui nós temos uma estrofe. Muito bem, já vimos isso, né? Estamos aqui para relembrar a estrutura desse poema. Já a segunda parte desse poema diz assim: mas se formiga falasse e me visse lá do chão, ia dizer com certeza, minha nossa, que grandão. Quantos versos eu tenho aí nesse pedaço? 4, né? 1, 2, 3, 4. Mais 4 versos e mais uma estrofe. Então, no total, quantos versos tem esse poema? 8, né? Nós tínhamos 4 no primeiro, 4 na segunda estrofe. Nós temos um total de 8 versos. Quantas estrofes? 2 estrofes. Muito bem, crianças, vocês estão nota 10. Quero ver vocês depois praticando aí produção de poema. E o que é isso aqui? Pedro Bandeira? O que é Pedro Bandeira? Sempre no final de um poema, você vai ver lá embaixo o poema, tem a sua estrutura e no final tem o nome de uma pessoa. O que isso significa? O autor. Muito bem, o autor, a pessoa que fez o poema, que criou o poema, que se expressou em palavras através
do poema. Muito bem, vem aqui comigo agora. Então, você já sabe o que é um verso. O verso é o quê? Cada linha de um poema se chama verso. E a estrofe é o conjunto de vários versos. Então, também você já sabe o que é uma estrofe. Se eu falar para você, faça um poema, produza aí na sua casa um poema de 3 estrofes. Você já sabe que vai ter 3 conjuntos de versos. Professora, mas tem que ser sempre 4 versos para cada estrofe? Não. Isso aí pode variar, tá bom? Não é obrigatório. E as rimas, professoras, de um poema? Como é que é? Tem que rimar? Um poema é obrigado a rimar? Esse rimou, né? Vocês observaram que aí do pontinho de vista rimou? Teve aí a combinação. O que é uma rima? Vamos ver o que é uma rima aqui. Rimas. Quando uma palavra encontra uma irmãzinha ou uma prima. Isso se chama rima. Tá vendo? Aí esse pequeno texto já está rimando. Quando uma palavrinha encontra uma irmãzinha, ó, palavrinha, irmãzinha, o mesmo som final da palavra. Ou uma prima se chama rima. Olha aí, ó. Prima rimou com rima e palavrinha rimou com irmãzinha. De Lalau, olha isso aqui também já é o autor que criou esse pequeno versinho aqui sobre rima. Então, rima você já sabe. Rima é o final das palavras, é quando uma palavrinha encontra uma prima ou uma irmãzinha. Ou seja, vamos lá, o que rima com pastel? Chapéu, céu, véu. Rima é quando a palavra tem o mesmo som final. O que rima com sapato? Pato, gato, ato. Então, quando você for escrever um poema, você pode fazer nessa jogada de rima. Tá bom? Vamos ver aqui. O poema pode rimar ou não? Foi o que eu falei para vocês agora há pouco. O poema ele pode rimar ou não, né? Ai, professor, e se eu não conseguir fazer um poema que rima e tal? Calma, não fique desesperado. Pode rimar ou não. Não é obrigatório rimar. Por exemplo, vamos descrever aqui algo bem bonito. Por exemplo, você viajou lá para um sítio. Nós vamos criar aqui um poema agora na cabeça. Coloquei o que tinha lá nesse sítio. Tinha rio, tinha o que mesmo? Árvores, pássaros. Vamos criar, vamos fazer aqui um poema, sem escrever, vamos só falar. Eu fui num sítio muito lindo e lá corria um rio geladinho. Eu me senti tão fresquinho, olha, fresquinho rimou com geladinho. Então você vai descrever a sensação, o sentimento que você sentiu quando você foi lá no sítio. Pode rimar e pode não rimar. Muito bem, vocês já estão entendendo, né? E onde eu encontro os poemas? Lembra da primeira pergunta que eu fiz lá no começo? Vocês falaram livros, mas só em livros que eu encontro poema? Somente em livros? Vamos ver aqui. Onde eu posso encontrar o poema? Livros. Muito bem, livros tem bastante. Para a gente encontrar, preciso abrir. O livro não vai se abrir sozinho na minha frente. Eu tenho que praticar bastante leitura aí de poema para saber. Então, nós encontramos em livros. Aonde mais? Em celular, o que torna mais fácil hoje em dia, né? Porque sempre as pessoas estão aí com o celular na mão, não é verdade? Então, você pode ir lá procurar poema infantil, poema que fala sobre casa, poema que fala sobre música, poema que fala sobre mãe. Olha, o Dia das Mães está chegando. Aproveita, né? Aproveita o Dia dos Pais, da Páscoa aí, todas as datas comemorativas, tem poema pra tudo. E você pode ir lá pesquisar no seu celular, é muito mais fácil, né? Antigamente não tinha celular, nós tínhamos que ir pra biblioteca, pesquisar, ler, treinar. Hoje não, a gente joga lá na internet e já vem. Então lá no celular também é uma porta, lembra dos portadores, onde nós encontramos o gênero textual? Então, o livro, o celular, é um portador de gênero. Então, no celular, no livro, eu vou encontrar o poema. Muito bem. Onde mais eu encontro? No computador. O computador é outra porta.
Tá, muito bem. É outra porta, outro portador de texto. Você encontrar só poema no computador, no livro, no celular? Não, vou encontrar também outros gêneros textuais. Professora, e os tipos de poema? Só existe esse tipo de poema aí que rima ou não? Que com estrofes e versos? Só tem esses tipos de poema? Não, vamos ver agora os tipos de poemas que vocês vão encontrar por aí, tá bom? O primeiro poema é nessa estrutura aqui que nós vimos, né? Que tem mais ou menos versos, nós vimos, e tem estrofes. Filharada, vamos ler esse poema, quero ouvir você lendo aí comigo. A Joaninha casou com o Pirilampo. Os filhos nasceram pitadinhos, pareciam com um sarampo. Rimou ou não rimou? Rimou. Tem versos ou não? Tem versos. Tem estrofes? Tem estrofes. Esse é o comum que nós já vimos, né? E aqui, próximo. Poemas que alinham elementos visuais à linguagem verbal. O que é isso aí que vocês estão vendo? É uma mão. E tá escrito o que aí? Quem sabe ler inglês? Feel their hands, é isso que tá escrito aí? Olha, gente, eu sei falar inglês, nossa, que chique. Feel their hands, sabe o que tá escrito aqui, ó? Sinta a mão, é o que tá escrito aí, sinta a mão. E qual é a finalidade desse poema? Professor, isso é um poema? Sim. É um poema onde ele alinha, né, elementos visuais à linguagem. Tá falando de mão, tá falando sobre sentir e nós temos a imagem de uma mão. Então, logo nós fizemos esse juntamento aí, juntaram o texto com a figura. Tem também um texto que nós falamos sobre, ele alinha a imagem visual com a escrita do crocodilo. Eu não sei se vocês já viram. É uma imagem de um crocodilo, dentro dele está escrito crocodilo, 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 várias vezes crocodilo. Então, fez esse alinhamento entre a imagem e a linguagem. Você vai encontrar esses poemas por aí, mas é difícil, geralmente. Vamos fazer um exemplo? Vamos fazer um exemplo de... Você entendeu como é que é esse tipo de poema? Sim ou não? Não? Tá com dúvida? Então, vou fazer aqui um exemplo aqui agora. Aqui nessa mesma imagem. Deixa eu apagar aqui. Esse aqui que eu fiz. Chique, essa lousa aqui é muito chique, essa lousa. Né? Vamos supor aqui que eu faça... Um texto aqui de uma maçã. Deixa eu ver se eu sei desenhar uma maçã. Não é tão lindo igual como vocês desenham aí na casa de vocês, né? Lá no caderninho e tal. Isso é o quê? Uma maçã. E a gente pode fazer, por exemplo, maçã vermelha. E escrever várias vezes dentro dela a mesma frase, né? Maçã. E aí vai embora, né? Aqui, a minha letra aqui não tá muito legal não, mas dá para entender. Então, esse tipo de poema é quando a gente alinha os elementos visuais às figuras com a linguagem, com a escrita que ela quer nos trazer. Compreenderam? Sim ou não? Sim, beleza. Agora você vem comigo que nós vamos ler um poema. Eu quero que você preste bastante atenção, que eu vou fazer perguntas, ok? Vem comigo nesse texto. Então, vamos lá, esse lindo poema, O Passarinho no Ninho. Você vai escutar eu lendo. Depois eu vou fazer algumas perguntas para ver se você compreendeu direitinho, ok? Vamos lá. Passarinho no ninho. Cirilo é um passarinho que pia sozinho no ninho. Ele está com muita fome e com muito frio. Pia, pia o passarinho, que sente medo de montão. Do gavião sabe não, que rodeia desde então. O passarinho se escondeu bem no fundo do ninho. Só de noite percebeu que tudo não passava de um sonho. Regina Vilaça. Muito bem, conseguiram compreender? Entenderam sobre o que este poema fala?
O poema fala de quem? De quem? Do passarinho. E qual é o nome do passarinho? Cirilo. Vocês têm que prestar bastante atenção quando vocês lerem e escutarem para poder responder. E como ele está? Como ele está, o passarinho? Ele está com muita fome, com muito frio. Ele tem medo de quem? De quem ele tem medo? Do gavião sabe? Não, ele tem medo deste gavião, né? Onde ele se escondeu? No ninho. Passarinho se escondeu no ninho. Quantos versos há nesse poema? Vamos contar? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 versos. Lembrando que verso é cada linha. E quantas estrofes? 1, 2, 3. Muito bem. Lembrando que os versos é o quê? A estrofe é o quê? É o conjunto de versos. E quem é o autor deste poema? Regina Vilaça. Muito bem, então vamos ao nosso exercitando. Muito bem, gostaram? Agora é sua vez, nós vamos exercitar. Nós acabamos de ler um texto e juntos respondemos, mas agora você vai fazer sozinho. Você vai ler esse texto aqui no nosso exercitando e você vai ler as questões e responder. Professora, se não der tempo de eu copiar, primeiro leia, tá? Leia e tenta responder aí só oralmente. Depois você pode bater foto aí da tela e copiar no seu caderno e responder. Mas eu quero a princípio que você leia todo o poema e responda as questões, tá certo? Agora é sua vez, vamos lá.
E aí, acertaram? Conseguiram? Leram direitinho? Para você compreender o poema, é importante que você faça o quê? Uma leitura devagar, pausadamente, respeitando as vírgulas, o espaço, porque se você ler atravessando tudo, ninguém entende nada. Para você responder as questões, é preciso que você leia com cuidado. Então vamos responder agora, vamos ler mais uma vez o poema aí que você leu sozinho, para ver se você acertou, tá? Qual é o título do nosso poema? Leilão de jardim, leilão. O que é leilão? Você sabe o que é leilão? É quando há uma venda de diversas coisas, né? Quem me compra um jardim de flores? É uma pergunta. Quem me compra um jardim de flores? Borboleta de muitas cores, lavadeiras e passarinhos, ovos verdes e azuis nos ninhos. Quem me compra este caracol? Quem me compra um raio de sol? Um largato entre o muro e a era? Uma estátua de primavera? Quem me compra este formigueiro e este sapo que é jardineiro? E a cigarra e sua canção? E o grilinho dentro do chão? Olha, de quem é esse texto? De quem é este poema? De Cecília Meirelles. Muito bem, vamos ao nosso gabarito, vamos ver se vocês acertaram. Vamos contar os versos. Quantos versos tem o poema? Vocês contaram aí, quantos deu? 12 versinhos, muito bem, 12 versos. Quem acertou diz eu, levanta a mão. Muito bem, e quantas estrofes nós temos aí? Neste poema? 3 estrofes, isso mesmo, 3 estrofes. Quem é o jardineiro do poema? O sapo. Muito bem. Nesse poema há várias informações, não é verdade? Sobre o que mais falava nesse texto, nesse poema. Sobre raio de sol, quem era o quê, quem podia vender o quê. Você conseguiu compreender isso? É importante que você compreenda, porque aqui nós fizemos 3 perguntas simples, versos, estrofes e quem era o jardineiro, né? Mas você conheceu toda a estrutura do poema. Agora aqui na 4 nós temos aqui para você um desafio. Vamos fazer um versinho? Se você fizesse um leilão, o que você venderia? Vamos tentar? E aí, o que você pensou aí? Se você fosse vender alguma coisa, o que você venderia? Eu quero que você faça um anúncio, por exemplo, em forma de poema, né? Claro, da sua venda. Digamos que você vai vender um carro velho. Porque em leilão, às vezes, as pessoas vendem carro velho. Exatamente. Como que você falaria? Vende-se um carro velho, ele está todo quebrado, mas dá para andar com ele e não ficar engarrafado. Olha aí, ó. Eu fiz agora, exatamente agora. É colocar a sua criatividade, colocar aquilo que você está sentindo. Eu fiz um pequeno poema com apenas 4 versinhos e uma estrofe. Muito bem, vamos então ao nosso resumo do conteúdo? Vem comigo! O que nós aprendemos hoje? Qual foi o nosso conteúdo principal? Vamos relembrar aqui. Hoje nós aprendemos sobre finalidades e usos sociais de textos e seus portadores, ou seja, para que serve o gênero textual, qual é a finalidade do poema, se expor, se expressar, colocar aqui, criar, né? E textos e seus portadores. O que é portadores? É a porta, onde nós encontramos o poema. Nós vimos aí que nós encontramos em livros, aonde mais? Celulares, onde mais? Computadores, portadores ou suportes é onde o texto está, que é o que nós acabamos de falar.
O texto pode estar na TV que você está assistindo agora, no celular, em uma placa, em uma etiqueta no corpo, tatuagem, no livro. Vocês já viram pessoas com tatuagem? Geralmente, quando a pessoa faz uma tatuagem, ela quer expressar alguma coisa. Ela se tatuou com alguma coisa que ela gosta. Às vezes coloca o nome da mãe, coloca o desenho, coloca a imagem do filho. Por quê? Está se expressando ali. É uma porta, é uma forma de um texto. O texto ele só é verbal? Ele só é escrito? Não. Lembra que nós falamos também que há textos visuais? Há gêneros somente visuais? Que você só vê e já sabe o que aquilo ali quer dizer? Pois é, a tatuagem é um exemplo desses, né? Aqui, aprendemos também sobre o gênero textual poema, que tem como função primordial impressionar o leitor e neles despertar diferentes sensações. Quando você lê um poema, você sente se o autor ele está triste, se ele está com raiva, se ele está animado, se ele está querendo te mostrar algo, né? Como gênero, o poema apresenta algumas peculiaridades que o diferem dos demais gêneros. Peculiaridades essas que facilitam sua identificação, mas se enganam quem acredita que todo poema é composto por versos e estrofes. Nem todo poema é composto por versos e estrofes. Há poemas em prosa, bem como poemas que alinham elementos visuais, que nós vimos, a linguagem verbal, contrariando assim a ideia de que o poema deve prender-se às regras como métricas ou rimas. Vimos também que ele pode rimar ou não. Professora, mas a senhora não falou aqui sobre poemas em prosa. Sim, não falei, porque isso aí é um conteúdo que vocês vão ver lá na próxima série, tá bom? Vocês gostaram da nossa aula de hoje? Foi legal? Vimos aí diversas coisas, várias características, portadores, gêneros textuais do poema. Então, para nós encerrarmos nossa aula hoje com muito amor no coração, e já que nós estamos falando de poema, vamos encerrar com uma leitura do poema. Eu quero ouvir sua voz aí lendo esse poema comigo, tá bom? Vamos lá, ler esse poema aqui bem lindo. Nesse poema, ele fala sobre os pássaros, tá? Vamos ler esse lindo poema para a gente finalizar. Os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde e pousam num livro que lês. Quando fechas o livro, eles alçam voo, como de um alçapão, eles não têm pouso nem porto. Alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem e olhas, então, estas tuas mãos vazias, no maravilhado espanto de saberes que o alimento deles já estavam em ti. Olha que lindo de Mário Quitanda. Tá falando aqui sobre o poema, o que ele desperta em nós, o que o poema ele parece o quê? Um pássaro que voa, que está descansando ali no livro, né, que desperta algo na gente, né? Não é verdade? Então, gente, que aula maravilhosa. Você pode praticar mais leitura aí na sua casa, tá bom? Procurando aonde? Lá nos portadores de textos, celular, computador, livros, praticar bastante leitura. E você pode também criar aí um poema maravilhoso, tá bom? Um beijo para você e até a próxima. Tchau, tchau.